talvez um jornalista mais comprometido com uma ideologia não publicasse aquela entrevista porque ela vinha em desacordo com o que a maioria da esquerda pensava na época. Eu acho que o Ziani sempre botou o jornalismo na frente de outras questões. Dai Top News. Muito triste, viu, minha gente, com a partida do grande jornalista Chechel, Arthur Chechel, da Globo News, né? Comentarista do Estúdio I. Eu que assistia a ele todos os dias, e sua riqueza, seu carisma, seu conhecimento me agregou e muito. Morreu aí vítima de um câncer, um linfoma, né? Um tipo de câncer de gânglios linfáticos. Pois é, minha gente amiga, linfomas que são neoplasias, crescimento anárquico e anômalo aí das células malignas que se originam nos linfonodos, gânglios, né? E que são extremamente importantes no combate às infecções. No momento, sabemos que existem 30 ou mais subtipos de linfomas específicos, mas para simplificar a classificação, muitos oncologistas agrupam os vários subtipos de acordo com a velocidade média de crescimento e progressão do linfoma. Muito lentamente, crescimento baixo grau, ou muito rapidamente, alto grau ou agressivo. Porém, graças ao conhecimento da maneira pela qual os tipos específicos de linfoma progridem, pode-se determinar a possibilidade de progressão lenta ou rápida e os tipos de terapia necessários a esses subtipos, destacando que a classificação dos tipos específicos de linfoma leva em consideração o padrão da biópsia do linfonodo feita ao microscópio e o tipo celular predominante dos linfócitos T ou B. Infelizmente, o número de casos praticamente duplicou, minha gente amiga, nos últimos 25 anos, particularmente entre pessoas acima de 60 anos, por razões ainda não esclarecidas. Fatores de risco, minha gente. Os poucos conhecidos fatores de risco para o desenvolvimento de linfomas são sistema imune comprometido, pessoas com deficiência de imunidade em consequência de doenças genéticas hereditárias, uso de drogas, imunossupressores e infecção pelo HIV. Tem maior risco de desenvolver linfomas. Pacientes também portadores dos vírus HTLV1 e da bactéria Helicobacter pylori, que causa úlceras gástricas, tem risco aumentado para alguns tipos de linfoma. Exposição química, né? Os linfomas estão também ligados à exposição a certos agentes químicos, incluindo pesticidas, solventes e fertilizantes. Herbicidas e inseticidas têm sido relacionados ao surgimento de linfomas em estudo com agricultores e outros grupos de pessoas que se expõem a altos níveis aí desses agentes químicos. A contaminação da água por nitrato, substância encontrada em fertilizantes, é um exemplo de exposição que parece aumentar os riscos para a doença. Exposição a altas doses de radiação, né? Enfim, tomam medicamentos devido ao transplante de órgãos. Devemos, porém, salientar, minha gente amiga, que muitos indivíduos com linfoma não se incluem nesses grupos de risco e também que a maioria dos que se encontram nesses grupos nunca desenvolve a doença. Os principais sintomas. Muitos pacientes costumam notar linfonodos, gânglios ou landras aumentados no pescoço, nas axilas ou virilha, né? Ou virilha, sendo que o aumento dos linfonodos é menos frequente próximo às orelhas, cotovelos, na garganta ou próximo às amígdalas, salientando, no entanto, minha gente amiga, que raramente a doença pode se iniciar em outro local, como ossos, pulmões ou pele. Ou seja, quando ocorre nesses casos, os pacientes costumam apresentar sintomas referentes ao envolvimento local, como dor óssea, tosse, dor no peito, erupções ou nódulos na pele. Alguns dos sintomas mais frequentes é o aparecimento de febre, calafrios, suor exagerado, principalmente à noite,
fadiga, perda de apetite ou perda de peso. E durante o exame médico pode ser percebido o baço aumentado, observando que em alguns casos é possível que a doença seja descoberta somente durante um exame médico de rotina ou enquanto o paciente esteja sob tratamento de uma condição não relacionada. Além do que é muito comum os linfonodos da região do pescoço apresentarem sintomas do câncer no sistema linfático. Sintomas mais frequentes: aumento dos linfonodos do pescoço, axilas ou virilha, os dois, sudorese noturna excessiva, febre, prurido, coceira, na pele, perda de peso inexplicada. Diagnóstico: são necessários vários tipos de exames para o diagnóstico adequado dos linfomas não Hodgkin, ou não Hodgkin, e que, em geral, permitem determinar o tipo exato de linfoma e esclarecer outras características cujas informações são úteis para decisão da forma mais eficaz de tratamento a ser empregado, sendo que o mais relevante é a biópsia, viu, minha gente? A biópsia do gânglio que se encontra alterado. Biópsia. Bem, gente, durante a biópsia é retirada pequena porção de tecido, geralmente linfonodos, para análise em laboratório de anatomia patológica, sendo que existem vários tipos de biópsias, quais sejam: biópsia excisional ou incisional, através de uma incisão na pele, retira-se o linfonodo por inteiro, ou uma pequena parte do tecido acometido, que a gente chama de incisional. Ela é considerada como sendo o padrão de qualidade para o diagnóstico dos linfomas. Punção aspirativa por agulha fina, nesse caso retira-se pequena porção de tecido por aspiração através de agulha. Biópsia e aspiração de medula óssea, nesse caso retira-se pequena amostra da medula óssea, biópsia, ou do sangue da medula óssea, aspiração através de uma agulha, considera-se como sendo um exame necessário para definir se a doença nesse caso, se a doença estende-se também à medula óssea, informação importante que pode ter implicações no tratamento a ser empregado. Punção lombar, que retira-se pequena porção do líquido cérebro espinhal, licor, que banha o cérebro e a medula espinhal. Não confundir com medula óssea. Serve para determinar se o sistema nervoso central foi atingido. Exames de imagem: esses exames são usados para determinar a localização dos sítios acometidos pela doença, salientando que a radiografia de tórax permite detectar se o pulmão foi atingido pelo câncer. Podemos solicitar, no caso, radiografias, os médicos podem solicitar radiografias de tórax, pode detectar tumores, essas radiografias no tórax e no pulmão, e nos pulmões. Tomografia computadorizada, visualiza internamente os segmentos do corpo por vários ângulos, permitindo imagens detalhadas, no caso, muito boa a tomografia computadorizada. Ressonância nuclear magnética também produz imagens detalhadas dos segmentos corporais. E cintilografia com gálio, é uma substância radioativa que se injetada no corpo, concentra-se principalmente em locais comprometidos pelo tumor. Nesse caso, uma câmera especial permite ver onde o material radioativo se acumulou e determinar o quanto se disseminou a doença. Junto com a realização de biópsias e exames de imagem, são utilizados alguns testes que ajudam a determinar características específicas das células nos tecidos biopsiados, incluindo anormalidades citogenéticas, ou seja, alteração intracelulares, tais como rearranjos nos cromossomos, como nos linfomas, que são testes que permitem também a realização de estudos de receptores celulares para antígenos específicos nas células linfomatosas e que serve tanto para definir a origem celular como também para estimar o prognóstico do paciente. São testes que incluem imunohistoquímica, anticorpos aí são utilizados para distinguir entre tipos de células cancerosas, estudos de citogenética, determina alterações aí nos cromossomos das células, citometria de fluxo, as células preparadas na amostra são passadas através de um feixe de laser para análise,
Estudos de genética molecular, biologia molecular, testes altamente sensíveis com DNA e RNA para determinar alterações genéticas específicas nas células cancerosas. Recentemente estão surgindo aí novos testes e procedimentos diagnósticos a partir de trabalhos com análise do genoma e expressão gênica, que nos parece trazer informações importantes no futuro, mas que na atualidade ainda são experimentais. Classificar o tipo de linfoma pode ser uma tarefa bastante complicada, viu, minha gente? Mesmo para hematologista e patologista, porque os linfomas são de fato um grupo complexo de quase 40 formas distintas desta doença. Esses do linfomas não Hodgkin, né? No entanto, após o diagnóstico, a doença deve ser classificada de acordo com o tipo de linfoma e o estágio em que se encontra sua extensão, porque, afinal de contas, estas informações são muito importantes para selecionar adequadamente a forma de tratamento do paciente e estimar seu prognóstico. Os linfomas não Hodgkin são agrupados de acordo com o tipo de células linfóide, se linfócitos B ou T, além de que também são considerados tamanho, forma e padrão de apresentação na microscopia. E descobriu-se nos últimos anos que, para tornar a classificação mais fácil, os linfomas podem ser divididos em dois grandes grupos, indolentes e agressivos. Os linfomas indolentes têm um crescimento relativamente lento, ou seja, os pacientes podem apresentar-se com poucos sintomas por vários anos, mesmo após diagnóstico, apesar de que, infelizmente, a cura, nestes casos, é menos provável do que nos pacientes com formas agressivas de linfoma. Portanto, esses últimos podem levar rapidamente ao óbito, se não tratados, mas, em geral, são mais curáveis, né? É interessante salientar que os linfomas indolentes correspondem aproximadamente a 40% dos diagnósticos e os agressivos aos 60% restante. Uma vez diagnosticada a doença, segue o procedimento denominado Steinmetz, que, em resumo, consiste em determinar a extensão da doença no corpo do paciente. Para isso, são estabelecidos 4 estágios, que vão do estágio 1 até o estágio 4, sendo que no estágio 1 observa-se envolvimento de apenas um grupo de linfonodos, e no estágio 4 temos o envolvimento disseminado dos linfonodos. É lógico que, além disso, cada estágio individualmente é subdividido em A e B. Exemplo, estágio 1A ou 2B, sendo que o A significa assintomático e o B é quando o paciente se queixa de febre, sudorese ou perda de peso inexplicada. O tratamento, gente, a grande maioria dos linfomas é tratada com quimioterapia, radioterapia também, ou ambos, evidenciando que a imunoterapia está sendo cada vez mais incorporada ao tratamento, incluindo anticorpos monoclonais e citoquinas, isoladamente ou associadas à quimioterapia. A quimioterapia, minha gente, consiste na combinação de 2 ou mais drogas, sob várias formas de administração, de acordo com o tipo de linfoma não Hodgkin. Por sua vez, a radioterapia é utilizada em geral para reduzir a carga tumoral em locais específicos, para aliviar sintomas relacionados ao tumor, ou também para consolidar o tratamento quimioterápico, diminuindo as chances de recaída em certos sítios no organismo mais propensos à recaída. Para linfomas com maior risco de invasão do sistema nervoso, cérebro e medula espinhal, faz-se terapia preventiva, consistindo de injeção de drogas quimioterápicas diretamente no líquido cérebro-espinhal ou nos dois, radioterapia, que envolva cérebro e medula espinhal, mas observando que nos pacientes que já têm envolvimento do sistema nervoso ou diagnóstico, ou desenvolve estas complicações durante o tratamento, são realizados esses mesmos tratamentos. Entretanto, as injeções de drogas no líquido cérebro-espinhal são feitas com maior frequência. Imunoterapias, particularmente o uso de drogas novas como o interferon, anticorpos monoclonais, citoquinas e vacinas tumorais, estão no momento sendo submetidos a estudos clínicos para determinar sua eficácia nos linfomas não Hodgkin. Muito oncologista, muitos têm comprovado que para algumas formas específicas de linfoma, um dos anticorpos monoclonais já desenvolvidos, denominado rituximab,
mostra resultados bastante satisfatórios, principalmente quando associada à quimioterapia, né? Mas considerando também que no caso dos linfomas indolentes, as opções de tratamento podem ir desde apenas observação clínica, sem início de tratamento, até tratamento bastante intensivos, dependendo da indicação mais adequada, repetindo sempre o máximo do saudoso e sábio professor de bioquímica, o Lorival Bonfim. A medicina é como o amor, nem sempre, nem nunca. Uma frase aí muito conhecida, né, desse grande bioquímico Lorival Bonfim. Bem, minha gente, é prevenção. Assim como em outras formas de câncer, uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes obtidos das verduras e frutas, assim como outros hábitos que reforçam as defesas do sistema imunológico, pode ter efeito protetor contra o desenvolvimento dos linfomas não Hodgkin, né? Uma boa semana, gente, riqueza espiritual e harmonia aí com o universo para todos, né, e todas, tá bom? E como dizia o grande William Shakespeare, sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque não espero nada de ninguém, esperar sempre dói, os problemas não são eternos, sempre tem solução, o único que não se resolve é a morte, a vida é curta, por isso ame-a, viva intensamente e recorde, antes de falar, escute, antes de escrever, pense, antes de criticar, examine, antes de ferir, sinta, antes de orar, perdoe, antes de gastar, ganhe, antes de se render, tente de novo, antes de morrer, viva.